Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui para mais um Direito com Elas, vamos falar a respeito de um tema polêmico, um tema que ainda não tem uma solução pré-determinada no nosso ordenamento, mas que é necessário ser enfrentado, que é a questão da inseminação artificial pós-mortem. Bom, gente, inseminação artificial pós-mortem. Primeiro eu preciso dizer o que é inseminação artificial. A maioria de vocês já deve saber, né? A inseminação artificial é o procedimento pelo qual a fecundação de um bebê, de uma criança, é feita em laboratório. Ou porque o pai ou a mãe não podem, ou porque o pai não pode gerar filhos, e aí é uma questão de inseminação heteróloga, ou a mulher não pode gerar a criança, não pode ter filhos, ou existe algum problema que não é possível fazer a fecundação pelas vias normais, ou seja, através do sexo. Nesse caso, então, tira-se o óvulo da mulher, extrai-se o sêmen do marido e, em laboratório, fecunda-se o embrião. Posteriormente, esse embrião ele é implantado na mulher. Isso de uma forma bem genérica para tentar falar para vocês a questão da inseminação artificial e a relação com o direito. Muito bem. O nosso código, ele prevê as possibilidades de inseminação artificial, mas apenas para falar a respeito da paternidade, né? Como existe o procedimento feito em clínica de fecundação, clínica que trabalha só com reprodução artificial, o código estabeleceu como será feita a paternidade nesses casos, a presunção de paternidade, o marido tem que concordar com a inseminação, sendo o material genético dele, ele presumidamente é o pai, independente de quando seja implantado no útero o embrião fecundado. Esse é um ponto importante. Então ele assina o papel autorizando essa inseminação, a mulher também tem plena ciência. O que ocorre aqui, e por que isso tem relação com a sucessão, é que na sucessão, quando ocorre o falecimento, existe uma regra no artigo 1798 que diz que estão legitimados a suceder aqueles que forem nascidos ou pelo menos concebidos no momento da morte. Ou seja, é preciso que a pessoa esteja ou no ventre materno, nesse caso seria o nascituro, ou que ela já tenha nascido, esteja viva. Muito bem. Vejam que a situação do embrião fora do útero não se encaixa em nenhuma dessas duas. O embrião congelado, ele é material genético congelado até aquele momento, ele é um embrião. O embrião não é nascituro. Para ser nascituro tem que estar no ventre materno, senão não há possibilidade de nascer. Existe um projeto ainda na Câmara para que seja votado o Estatuto do Embrião. Até o momento nós não temos essa posição. Então o embrião congelado, ele não é pessoa, ele não é nascituro. Ele é material genético que pertence à mulher que doou o óvulo, é o homem que doou o sêmen. Nesse caso, então, imaginemos o caso de um homem que tenha cedido o sêmen para uma fecundação, a mulher também tenha cedido seu óvulo, o embrião foi fecundado. Só que antes que pudesse acontecer o procedimento de inseminar, de colocar esse óvulo fecundado, esse embrião no útero da mulher, o marido vem a falecer. Bom, a mulher não está grávida e o embrião está congelado. Então, nesse caso, como é que seria feita a sucessão, uma vez que para suceder é preciso que a pessoa esteja viva ou pelo menos nascida? Boa pergunta, né? Qual é a resposta, professora? Pois é, nós não temos uma resposta definida. Isso porque como o embrião não se caracteriza nem como nascituro, nem como pessoa, ele não estaria tecnicamente falando em termos jurídicos, apto a suceder. Portanto, tecnicamente ainda, falando na letra da lei, ele não poderia suceder o seu pai morto, uma vez que ele foi implantado posteriormente. Então, se a mulher resolver implantar esse embrião depois da morte do marido, tecnicamente ele nasceria bem depois da morte do pai e não seria considerado herdeiro. Pois é, esse é o grande dilema. O que fazer com a situação sucessória desse embrião e posteriormente dessa criança nascida e concebida depois da morte? Nesse caso, os juízes têm que aplicar aí analogia, costumes e princípios gerais do direito. Não existe outra saída, porque veja, essa criança que nasceu posteriormente também é filho do falecido pai. Então, na condição de filho, o próprio Código Civil determina a paternidade de embriões fecundados pelo próprio marido, independentemente do tempo, ou seja, de quando sejam introduzidos no útero. Então, ele será considerado pai, ponto. Então, pai dessa futura criança, ele é. Agora, a criança terá direitos sucessórios? Pelas regras gerais, gente, que os juízes têm aplicado,
de acordo com o que prevê a Constituição, o direito ao planejamento familiar, direito à paternidade e à maternidade, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade entre os filhos, pela lógica e por tudo isso, por todos os princípios estudados constitucionalmente, a maioria tem entendido que, se ocorrer a inseminação pós-mortem, é preciso aplicar a regra da igualdade entre os filhos. Então, nesse caso, a criança, ainda que nasça posteriormente, teria direito à herança e seria considerado filho. Claro que nós aí bateríamos numa situação, e se por acaso isso acontecer depois de 10 anos da abertura da sucessão, que é o prazo máximo para que uma pessoa possa se habilitar através da petição de herança? Bom, aí está a favor desse prazo de 10 anos a questão técnica, a questão científica. Porque o embrião estará apto para ser fecundado no útero até o momento, até 5 anos depois de ter sido fecundado. Então o embrião tem viabilidade para a implantação até 5 anos depois dele ter sido fecundado. Então aí nós teríamos a solução para esse prazo. Mas tudo isso, gente, são conjecturas, são teses, são discussões. Na verdade, se isso acontecer, a questão continuará sendo polêmica e tudo vai depender aí da habilidade do advogado quando ele tiver que se defrontar com uma situação como essa num processo. Então, pelas regras gerais, se você for positivista, a criança, tendo sido concebida posteriormente à morte do pai, não estaria classificada numa das situações do artigo 1798, ou seja, ela não seria herdeira. Tá? Mas por todas as questões que eu coloquei para vocês, princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, planejamento familiar e também da igualdade entre os filhos, o correto seria aplicar a regra de que, havendo igualdade, esse filho, mesmo tendo sido concebido posteriormente, teria direito à sucessão. A questão está aberta aí para que vocês possam refletir sobre isso e, quem sabe, buscar soluções caso o problema se apresente a vocês. Legal, pessoal? Se vocês gostaram, deixem a sua curtida. Não deixem de curtir aí as nossas publicações, os nossos vídeos. Continuem participando com e-mails, com comentários. Dentro do possível, a gente vai responder logo, assim que for possível. As meninas também, que falam direito do trabalho, processo, consumidor, a gente vai tentar atendê-los todos o quanto antes. Legal, gente? Continuem acompanhando o nosso canal. Divulguem para todos. A gente quer chegar aos 3.000 inscritos até o final do ano. Contamos com vocês. A gente se vê na semana que vem, combinado? Um beijo. Até lá.